Olá pessoal, espero que vocês estejam bem aí. Aqui, Cléo de Paula, psicoterapeuta corporal, artista corporal, analista bioenergética, analista haitiana, estudiosa da expressividade. Eu venho compartilhar com vocês hoje o aprofundamento das mãos. No vídeo anterior, eu pedi para vocês ficarem com vocês mãos e observarem, sentirem como é que você gesticula, quais são as suas sensações nas mãos, ok? E nesse eu vou compartilhar alguns exemplos, algumas possibilidades que não são para ser reproduzida por todas as pessoas, mas sim são singularidades, e aí motiva mais a você ficar aí de olho em você, nas suas sensações e no seu jeito expressivo, tá bom? Então, quero compartilhar com vocês a mais básica, primeiramente, são três que eu vou compartilhar. A mais básica é quando a gente está falando e nós pontuamos alguma coisa, sim, de um lado, do outro, e aí são muito interessantes, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu estava meio confusa, estava uma confusão, e aconteceu alguma coisa e, nossa, foquei, parece que foquei, aconteceu isso, e aí você já percebe aonde no espaço, na cinesfera da pessoa, né, nesse círculo que tem em volta dela, está situado o lugar da confusão e o lugar do foco. Às vezes o lugar da força e o lugar da vulnerabilidade, que às vezes as pessoas fazem força e vulnerabilidade uma contra a outra, né? Enfim, então esse é o clássico muito bom e cada um vai ser de um lado e às vezes nem vai ser de um lado, vai ser em cima, vai ser embaixo, na diagonal, na outra. Então é muito bacana ir observando isso na gente e nos outros, às vezes primeiro na gente, né, gente? Vamos usar a energia para se conhecer. Muito bem. O segundo que eu quero compartilhar, uma pessoa que eu atendi, uma pessoa muito querida, faz muito tempo, e quando ela falava das coisas que ela estava cuidando na casa dela, fazia pinças com os dedos e falava, ai, e aí eu cuidei das minhas coisinhas, e aí deixei tudo certinho e nananana. Então vinha essa pinça e coisas muito pequenininhas, como se tivesse mexendo numa casinha de boneca, né? Numa fase de desenvolvimento, numa primeira infância, né? Que é quando a gente brinca assim, de família, de casinha e tudo mais. E aí fica a pergunta, quando a gente situa da onde a pessoa está falando, da onde ela vem com aquilo, e nesse período é um período de grande imitação, né? Muito do que a criança faz é por imitação. Então, quais eram as referências naquele momento, né? Que referências são e se elas são funcionais hoje em dia ainda, porque às vezes não são. Às vezes é um jeito de cuidar das coisinhas muito rígido, ou um jeito muito bagunçado, ou um jeito que hoje não faz mais sentido. E agora, enquanto adulto, olhar para isso, olhar quais eram as referências e poder ter escolha de como você cuida das suas coisas é bastante libertador, né? Você poder criar um modo que seja mais funcional, que seja mais agradável, que seja mais fluido para o momento. Então, é bem um exemplo bem bom e as mãos aqui contaram sobre essa posição, essa fase do desenvolvimento. Outra coisa, deixa eu ver, até anotei uma aqui que eu acho muito boa, anotei. Essa aqui, ela é uma poesia. As mãos, eu fui observando aqui nas sessões, as mãos, mesmo que em sessões online, ó. Percebe aqui, o que vocês acham que eu tô fazendo aqui? As mãos faziam um movimento, e esses movimentos eram sobre as coxas. Eu achava tão interessante, e eu falava, nossa, o que será que tá acontecendo aí, né? E perguntava, chamando a atenção da pessoa para a conversa que ela está tendo com ela corporalmente. E aí, por exemplo, algumas vezes as mãos estavam fazendo círculos concêntricos para dentro, assim, na coxa. Às vezes para fora, às vezes frente e trás. E aí nós fomos nos interessando, porque eu sou muito curiosa, viu, gente? Fui perguntando, sou perguntadeira, Maria perguntadeira. Fui perguntando, perguntando, e a gente foi vendo que para cada direção tinha uma coisa, uma conversa. Tinha uma conversa de calma, tá tudo bem, porque o sentimento era medo, e a gente foi aos poucos reconhecendo qual que é a emoção.
Qual que é o movimento que vem para conversar com essa emoção? Às vezes é porque se sentia dispersa, desfocada, perdida e queria foco, aí gera outro movimento, outra direção. Ou seja, para cada coisa tinha um tipo de conversa e essas mãos terapêuticas, né? Mãos expressivas, mãos terapêuticas, tudo ali, na pessoa com a pessoa mesmo. Só que às vezes a gente nem sabe a inteligência organísmica, a inteligência do gesto, a inteligência da expressividade, como olha, como sente, como esquenta, como esfria. Então, assim, tem muita coisa só aqui, muita coisa. E aí depois, pasmem, depois, além de tudo, essas mãos maravilhosas, também diagnósticas, apontaram algo que veio depois, que é o descobrimento de um agravamento de uma questão no fêmur. O fêmur estava precisando de muito cuidado, de muito olhar, ou seja, a pessoa fêmur, né? O fêmur não é deslocado, é o fêmur. Não, faz parte. Ou seja, aquela região fêmur estava precisando realmente de atenção, porque ela já estava ali com uma certa patologia, algo que precisaria ser olhado. Ou seja, pensa como é tão inteligente a própria pessoa mostrando ali sendo um lugar de quase sempre toque, quase sempre manobra, quase. Então isso é impressionante. Então quando eu digo para vocês, se observem, fiquem com vocês, deem valor o como vocês se movimentam, o que vocês sentem, é porque quase tudo tem resposta aí. E aí precisa só encontrar alguém ou você mesmo ficar curiosa, alguém que seja muito xereta para fazer pergunta e daqui a pouco você integra e você mesmo fica se perguntando, fica se olhando, fica curiosa, curioso e vai descobrindo coisas muito profundas e muito importantes do seu processo de desenvolvimento. É isso. Se você gostou, se fez sentido para você, compartilha com as pessoas, se inscreva no canal e estamos juntos, vamos fazer isso crescer. Até já!